Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos lá a essas primeiras páginas. O Globo tem uma manchete internacional que é importante. A seguinte, está aqui, ó, extrema-direita na Alemanha tem maior avanço desde a Segunda Guerra. Partido extremista alcança 20,4% dos votos, mas deve ficar fora do governo. Conservadores ficam com 28,6%. Nenhum dos partidos que poderá fazer o primeiro-ministro, o partido vencedor, que poderá fazer o primeiro-ministro, quer comungar um governo, quer que a extrema-direita, que tem um cheiro nazista na Alemanha, participe desse governo. Fazer uma coligação, fazer um gabinete com a extrema-direita, aparentemente está fora de questão. Olha, o Estadão também puxou a mesma manchete. Conservadores vencem na Alemanha, ultradireita dobra a base eleitoral e já é a segunda força. Mas é possível matematicamente formar um governo sem essa extrema-direita. Friedrich Merz deverá ser o chanceler, mas perfil da coalizão é incerto após avanço inédito da extrema-direita. O avanço das direitas internacionais, inclusive das extremas, é um fenômeno praticamente mundial. É um fenômeno mundial e a Alemanha é um país importantíssimo, a maior economia da Europa, está em crise, né? Tem um papel importante politicamente e economicamente na Europa. Então, eleição na Alemanha irradia tendências, mostra tendências, influencia outros países. Deixa eu ler para você. O partido de direita moderada, União Democrática Cristã, venceu a eleição parlamentar na Alemanha ontem a obter 28,5% dos votos. O chanceler tende a ser seu líder, o conservador Friedrich Merz. Ele prevê formação de governo em até 2 meses e descarta incluir na coalizão o partido da ultradireita chamado Alternativa para a Alemanha, que se tornou a segunda força política do país, com 20,8% dos votos. A legenda dobrou o percentual de eleitores em relação a 2021 e terá representação sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. O Partido Social Democrata do atual chanceler Olaf Scholz teve 16,4%. A líder da extrema-direita, eu não sei exatamente a pronúncia, é Alice Weidel, não sei se é Alice, como é que se pronuncia isso em alemão, mas é Alice Weidel, alertou que o governo não durará 4 anos se seu partido não estiver na coalizão e sentenciou, entre aspas, Merz será um chanceler interino. Então, tem uma equação perigosa, uma equação de subida
de uma extrema-direita que eu diria não nazista, mas que nutre simpatias pelo nazismo. E tem algumas posições que recordam a Alemanha daqueles negros tempos horrorosos que o mundo atravessou. As pessoas dizem que os grandes eleitores desse partido de extrema-direita foram os mais jovens. Foram os mais jovens. Há uma visão que permeia o mundo, de uma espécie de falência das instituições. Que as instituições, nas instituições eu estou incluindo partidos, as representações parlamentares, que tudo isso não tem dado certo, tudo isso não consegue resolver os problemas de vários países. Então existe uma espécie de vontade não só de mudar, mas especialmente de destruir essas entidades, essas instituições. Então esse voto jovem seria uma das maneiras de fazê-lo, votando num partido extremista, né, que é crítico desse quadro. Bom, então, esse é um resultado que preocupa não só a Alemanha, não só a democracia da Alemanha, como as democracias ocidentais, como o resto do mundo. Eu acho também que outros países que saíram do jugo da União Soviética também devem ter essa preocupação, uma coisa que permeia o mundo. Olha aí o exemplo, olha aí o perigo, é o termômetro do crescimento de uma direita extremista. A esquerda extremista também não é dessas coisas, não. Também não é uma coisa que a gente possa, de alguma maneira, confiar. Tem muita gente que gosta, mas elas são muito parecidas, as duas são autoritárias, etc. Essa senhora Alice é uma mulher que mora na Suíça. Ela nem mora na Alemanha, ela mora na Suíça. Tem toda uma história dela contada num dos jornais. Ela tem uma biografia que eu diria que não é uma biografia convencional de um político. É estranha. Não vou ler a biografia inteira para vocês, mas é estranha. A Folha de São Paulo, aliás, o Estadão que deu esses conservadores vencem na Alemanha, ultradireita dobra, e a Folha, convênio de Itaipu tem mais bola do que criança atendida em projeto social. É uma denúncia de um projeto social que existe na Itaipu e que o diretor-geral é Enio Verri, que, claro, tem inimigos e adversários, e há uma denúncia de expansão de gastos bancados pela conta de luz e tida como exagerada e sem critérios por críticos da atual gestão. Um dos convênios firmado com o Instituto Atos, parceiro da Central Única de Favelas do Paraná, formalizou a aquisição de 3.150 bolas. A proporção é quase 3 unidades para cada jovem atendido nesse projeto. Gestores estranham o número e o tipo de bolas compradas. Olha, não fala de bola para político, porque político ouvir falar de bola, e também alguns funcionários públicos, é uma coisa que eles nem podem ouvir falar. Essa coisa, bola. Eles escondem a bola.
escondem a bola, mas você vê que tem algum significado, essa coisa de bola no serviço público, estranho. Eu vou parar por aqui, senão eu vou avançar demais. Deixa eu ver aqui. Bom, o Papa. O Papa teve uma noite tranquila. Está aqui, ó. Francisco tem noite tranquila. Esse é o site do Globo. Francisco tem noite tranquila, mas segue estado crítico, diz Vaticano. Algumas dos diagnósticos do Papa estão sendo mantidos em sigilo, isso não está escondido, o que revela uma mensagem de que a situação do Sumo Pontífice realmente é pesada, é uma situação crítica, uma situação crítica. Eu imagino que a vida do atual Papa está por um triz. Deixa eu atender o telefone, porque ninguém atende. Obrigado, viu, quem atendeu. Olha, tem uma coisa que o Fantástico transmitiu ontem, que o próprio Globo está dando pequenininho. Veja só, áudios detalham discussão sobre tentativa de golpe envolvendo militares do governo Bolsonaro. Tá bom, liberaram só para o Globo, né? Está aqui. Áudios obtidos pela Polícia Federal ao longo da investigação sobre uma trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder detalham discussões entre militares e civis a respeito do assunto. As conversas reveladas pelo Fantástico da TV Globo indicam que oficiais do Exército incitaram manifestantes que estavam acampados em frente ao quartel-general da Força, em Brasília, e que invadiram as sedes dos três poderes no 8 de janeiro. Aí tem a descrição de um ou outro áudio. Eu não vi o Fantástico ontem, não vi essa reportagem, mas hoje de manhã ouvi alguns áudios. São preocupantes em termos de que, se alguém duvida que existia uma tentativa de que estava sendo urdido o golpe, vai mudar de opinião. Se é que busca uma opinião correta ou próxima da correta. Realmente, as coisas mostram essas gravações, são gravações de telefones apreendidos, são milhões de mensagens. Aí tem o Globo reproduz aqui alguns dos diálogos, reproduz, né, escreveu os diálogos, não tem aqui as gravações, mas essas gravações mostram a realidade, aproximam o leitor, o espectador, enfim, aproximam quem ouve da realidade do que estava em marcha. Elas são convincentes, viu? Elas são convincentes. Eu tenho a impressão de que as coisas vão desabar na cabeça do ex-presidente Bolsonaro, embora ele negue, existe uma tendência, uma visão de que ele deve ser preso, né? O andar de cima da elite brasileira, né, aparentemente deseja a prisão de Bolsonaro. Ele continua insistindo que é candidato a presidente da República. Ele imagina
que possa escapar, com a redução do prazo da ficha limpa, com uma anistia generalizada. Aliás, ele pede os presos, os denunciados, os que estão processados, os que já têm penas em cumprimento, alguns realmente tomam uma posição, ouvem, né, com desagrado, dizer o seguinte: estão pedindo anistia para muitos que ainda não foram processados, e o fato do presidente Bolsonaro pedir anistia é uma revelação de culpa no momento em que ele pede anistia por um processo que ainda não terminou. Então, ele não está condenado e pede anistia. Os jornais também se ocupam muito do carnaval, do pré-carnaval, que começou nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro. Olha essa foto aqui da Folha, foliões com máscara de Fernanda Torres, do Bloco Carnavaresco, confraria do Pasmado, em Pinheiros, na região oeste de São Paulo. A Folha de São Paulo traz uma reportagem hoje, falando em Pinheiros, estranhíssima. Existe um parque muito bonito na região de Pinheiros, chamado Parque Vila Lobos. Muito bem. Esse parque é um parque arborizado, um parque público, bonito. As pessoas lá vão passear, fazer ginástica, andar de bicicleta e tal. E agora aparece uma história de uma praia que está sendo, digamos, fabricada dentro do recinto do Parque Vila Lobos. É uma praia cujos organizadores falam que vai trazer lazer, vai ter muita coisa gratuita, etc, etc. Agora eu estranho, será que houve concorrência para esse parque? Que história é essa da cessão de um belo naco de um parque público para uma entidade privada? É uma coisa que eu acho que... E o pessoal lá da região de Pinheiros está protestando. Dizem os organizadores dessa praia que haverá areia, jogos de praia. Tem uma descrição aí do que será. Haverá alguns divertimentos, esportes gratuitos e tal, mas é uma coisa estranha. Pelo menos eu desconheço se houve concorrência pública. Por que um pedaço de um parque é cedido para uma empresa particular? Tem lá uma coisa jurídica, um convênio. Eu não estou entendendo direito por que uma empresa que vai explorar uma tal praia ocupe um espaço público, mesmo que não derrube árvore. Fala-se em 400 mil metros quadrados, é enorme. E é um pedaço de um terreno público. Eu gostaria de uma explicação melhor das autoridades sobre o que está acontecendo com o Parque Vila Lobos. Tem um editorial do Estadão hoje que é para pensar, porque são coisas que estão acontecendo graves. Olha, o título: O Supremo precisa se ajudar.
E aí tem aquela ementazinha, aquela linha fina que conduz ao editorial. No dia seguinte à chegada de denúncia contra Bolsonaro, o STF livrou numa canetada mais um petista corrupto, confesso. Assim fica difícil acreditar na imparcialidade do tribunal. É a história do ministro Dias Toffoli, que livrou a cara do ex-ministro Antônio Palocci. Condenado, confesso, pagou, tal. E, de repente, ele recebe uma reabilitação. Recebe uma reabilitação. É uma coisa revoltante, revoltante. Eu vou fazer um sinal que eu já tenho feito, e que é uma coisa, é um sinal. Ó, cavando sepulturas. Antes se cavava com enxada, hoje é com máquina. No interior ainda é com enxada. Toffoli está cavando a sepultura do STF. O STF, gente que já não tem uma boa imagem com isso, aí quer ver como o Estadão termina? Não é só o futuro penal de Bolsonaro que será definido no julgamento. O próprio STF estará sob escrutínio. Por isso, a Corte deve dar um exemplo de transparência e isenção. Não está dando. Não está dando. Você pode ver revolta dos companheiros de Toffoli nos bastidores, mas ninguém... E agora querem fazer o julgamento na primeira turma, o julgamento do Bolsonaro, que devia ser levada para o plenário, pelo volume, pelo tamanho, pela importância. Um ex-presidente da República que pode ser condenado à prisão. Aliás, nessa história, tem algumas injustiças nessa história das condenações. Eu insisto nessa injustiça. Aquela senhora que pintou uma escultura da justiça lá com um batom, escreveu, eu não me lembro, uma boba, Mané e tal, com batom, quer dizer, sai, né? Tem batom que fixa mais. Quem beija bem conhece isso. Mas escreveu com batom lá, pegou 17 anos de cana. Então eu estou imaginando, se uma pessoa que pegou um batom e passou numa estátua, escultura, e aí foi condenada a 17 anos de prisão, estou imaginando que, se forem condenados, os participantes, autores, comandantes de essa suposta tentativa de golpe, devem ser condenados a 300 mil anos de prisão. Tem outra coisa publicada no fim de semana, que é no Globo, que eu recolhi para você, no domingo. Daqui, veja aí, é o Globo de domingo. Lula escolhe Padilha para a saúde e dá início à reforma. Padilha é médico, tem experiência, está sendo contestado na coordenação política que ele ocupa no Planalto. Enfim, é uma situação que o Lula precisa resolver, e ele parece que hoje, amanhã, vai chamar a ministra Nízia da Saúde e vai dizer bye-bye para ela. Ele estava defendendo Nízia, agora estão aparecendo problemas na gestão dela. Não sei se ela tem culpas ou não tem culpas, atrasos em vacina, tudo isso. Quer dizer, ela, aqui entre nós, se ela fosse uma ministra que estivesse brilhando, pelo menos nos conceitos
emanados do Planalto, ficaria difícil tirar a doutora Anísia. Agora fica mais fácil dizer que está falhando o Ministério e tudo isso, dá uma degradada na administração dela para dizer que querem aperfeiçoar e tal. Aliás, saúde é um dos temas, e saúde e educação, um dos temas que o Lula quer explorar, né, nessa campanha eleitoral, que na verdade já começou. Ele quer ser reeleito presidente da República. Deixa eu ver como é que o Globo olhou isso aqui. Presidente Lula informou a interlocutores que vai levar o ministro Alexandre Padilha, atual titular da Secretaria de Relações Internacionais, para a Saúde, informa Vera Magalhães. Lula avalia que a ministra Nízia Trindade foi lenta em implantar o programa Mais Especialidades e quer agilizar a campanha de combate à dengue. Está vendo? Nem viram porque ela falhou, o que está acontecendo e tal. Estão dizendo que é uma troca para melhor. A troca deve ser anunciada antes do Carnaval e será a primeira de uma reforma mais ampla do Ministério, com a qual o governo busca melhorar a sua popularidade. Olha, essa questão da popularidade tem diversos fatores. O principal deles é a inflação. Não adianta você melhorar a educação, os números, alguns números, por exemplo, o emprego é pleno. Isso não resolve. O fato é o seguinte: a pessoa vai para a feira, vai para o mercado e vê os produtos subindo. O presidente disse que vai chamar esse pessoal para conversar. Não adianta nada. Tem um negócio chamado inflação, do que existe uma inflação internacional, blá, 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 mas tem raízes profundas no próprio governo. Tem raízes profundas no próprio governo que gasta de maneira incontrolável. Gasta de maneira incontrolável. Tem um artigo do Hélio Gaspari que mostra. Ele pega alguns, digamos, problemas, defeitos nessa peça acusatória da Procuradoria, essa peça acusatória. Ele dá tem algumas falhas, e ele, com muita propriedade, eu recomendo a leitura, com muita propriedade ele dá um toque de algumas incongruências, afirmações que não são confirmadas. Por exemplo, que o presidente anuiu a questão da Revolução, mas não tem nenhuma evidência que ele anuiu. O Hélio Gaspari diz que tem muito anuiu e que não está confirmado. É interessante ler o artigo do Hélio Gaspari. Outra coisa grave é que Israel, depois de 20 anos, levou tanques no fim de semana à Cisjordânia e expulsou palestinos de diversos acampamentos de refugiados na Cisjordânia. A razão ou o pretexto é que esses acampamentos estão abrigando terroristas e tal. Israel resolveu acabar com isso. Eu estou achando que isso é uma coisa grave sob o ponto de vista humano e tal, etc. O Hamas parece que aceitou não fazer mais aquelas cerimônias horrorosas em
incríveis, nojentas, que ele fez com cadáveres de criança e de uma família inteira devolvida para Israel. Israel, então, segurou a devolução que devia ter sido feita no fim de semana de cerca de 600 prisioneiros palestinos. Segurou e aí tem um impasse. Parece que o Hamas está concordando em não fazer mais esse tipo de cerimônia macabra que ele faz na devolução dos reféns. Essas são as notícias principais. E agora vamos tomar café que está caro e o nosso não é fake, viu? Maria Cleonice, Amauri Ramos, Vanilda Lima, Carmelina de Moura, Patrícia Silva, Marcelo Campos, Rita Viana, José Viriano, Valdo da Silva, Marcos Bernardes, Adonis Vieira, Edson Martínez ou Martinez, Anamara Lisca, Rui Santos, Chico do Engenho, de Vila Alterosa, no Amazonas, Vila Alterosa, Juí ou Tuí? Tuí. Juí. Branca Carvalho, de Santos Dumont, Minas Gerais, Neuza Araújo, de Mairiporã, aqui em São Paulo, e Graça Tafuri, será que é isso? De Barbacena, Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Tenha uma boa semana, sem se esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.